Bom dia, pessoal. Continuando a aula do dia anterior, hoje nós vamos continuar falando de como avaliar e promover e premiar os colaboradores que se destacam na equipe. E surgiu uma objeção, não uma objeção, pedir um complemento que para avaliar vendas, atendimento, é um pouco mais fácil, porque ali tem números que nos mostram através de vendas, ticket médio, etc. Mas cozinha, comins, até bar fica um pouco mais complicado, porque a gente não tem o número, eles não têm que vender, eles têm que entregar no tempo, eles têm que entregar com padrão, com qualidade. Então, por isso, eu vou compartilhar minha tela e eu criei aqui o método Chama. O método Chama é um acrônimo que facilita a lembrança dos 5 pilares da avaliação. Então, lembra que eu falei para vocês? Para avaliar cada colaborador, nós devemos ter pelo menos 5 pilares. Passou em 4, você pode pensar ali em promover ele. Três para baixo, não vale a pena. Tem que repensar, conversar, ser bem transparente com ele e começar uma nova avaliação, um novo período ali, um novo ciclo. Entendeu? Então aqui o método chama, primeiro vamos entender as siglas e fazer entrar, na hora que você criar o método de avaliação da sua equipe, fazer fixar na cabeça deles. Então, por que chama que eu coloquei? Não é cozinha mais, cozinha mexe com fogo, etc. Então, eu coloquei esse nome chama e que significa o quê? C de capacidade técnica. O H é de habilidade operacional. Aí vem o C de atitude e postura. E depois o M, que é de manuseio de recursos. Eu vou explicar cada um deles, tá? Então só vamos pegar aqui para entender ali o princípio que a gente criou. E A, de aprimoramento contínuo. Então, como que a gente vai avaliar cada uma dessas etapas? Primeiro que a etapa C, capacidade técnica, significa como que a gente pode avaliar? Vou deixar alguns exemplos. Marcelo, eu quero copiar dessa forma, do jeito que está aí, e passar para minha equipe. Pode copiar e passar para sua equipe. Entretanto, lembre que pode modelar isso aqui, tá bom? Então, aqui o que acontece? O método chama, ele tem a letra C de capacidade técnica, que é a avaliação do domínio dos processos, padronização e de fichas técnicas. O que que é? A pessoa está produzindo os pratos dentro do padrão? Primeira coisa que você pode avaliar. Outra coisa, a porcentagem de erros, pedidos, refeitos, devoluções, pedidos que queimou, etc. Você sabe como avaliar isso. Então você coloca um limite. Ó, você não pode errar mais que 2 pratos no período. E você vai avaliando ali, certo? Fala, Lucas. Bom dia, bom dia. Querido, estou continuando aqui o finalzinho da aula anterior e depois já começo a aula de hoje, tá bom? Eu estou gravando para ficar salva, para juntar as duas depois e depois a gente começa a de hoje. Tudo certo por aí? Então, capacidade técnica, o que que a gente avalia? Erros feitos, os pratos feitos no padrão, se a pessoa é caprichosa, que está medindo a quantidade certinha, se tem erros na operação, pedidos ser feitos, devoluções, porque estava salgado, porque estava. Enfim, tem que avaliar isso. Uma das outras coisas que pode avaliar são as avaliações no Google, Instagram, iFood, enfim. é, e você tirar um ponto ali da equipe em conjunto. E avaliação técnica semanal, que é o checklist. Então, uma vez por semana você avalia se está sendo feito o checklist. Opa, está sendo feito. Então, beleza, a equipe tá legal. Ou, infelizmente, não está sendo feito. Então, perde ponto. Uma outra coisa aqui que pode ser colocado no seu método de avaliação de cozinheiros, enfim, auxiliar de cozinha, etc. Bar também. O H de habilidade operacional, que mede a agilidade, a organização da praça e o tempo de execução. Muitas vezes ele tem capacidade técnica, mas não tem agilidade. Tem a capacidade técnica, mas é muito desorganizado. E tempo de execução. Então, quais são os indicadores que a gente pode adicionar? Tempo médio para montagens de cada prato por tipo. Por exemplo, sobremesa. Ó, sobremesa tem que chegar na mesa do cliente em 7 minutos.
Você determina de acordo com a complexidade da sua operação. É salada. Ah, determina que salada tem que ser em 5 minutos. Entradas quentes, 12 minutos. Prato principal, 20 minutos. Lanches, tal. Então, você coloca um tempo de montagem e finalização para cada prato e, vez em quando, faz uma auditoria. Tem alguém ali para verificar se os pratos estão sendo preparados de acordo com o tempo médio de montagem. Outra coisa de novo aqui, a gente volta para o checklist, que é a eficiência do mise en place. É muito importante levar em consideração a eficiência do mise en place, porque eu fui pegar um exemplo de um restaurante que foi essa semana. Cheguei no restaurante e a gente estava avaliando ali algumas coisas e eu pedi um bolinho de feijoada. E o bolinho de feijoada mais demorado da minha vida. Pedi o bolinho de feijoada, apareceu que demorou 40 minutos. E fui entender, porque eu estava dando uma consultoria, estava fazendo uma avaliação do restaurante. E eu falei, o que aconteceu aqui? Que a bolinho de feijoada demorou 40 minutos. Obviamente eles não sabiam que era para mim. E foi ver, porque falou que na cozinha não tinha. Ah, falou que não tinha bolinho de feijoada. Mas aí eu fui falar pro gerente, o gerente falou que tinha sim, que tinha produzido essa semana e que estava na câmara. Aí foi pra câmara congelado, de congelamento, procurou. Depois foi fazer o bolinho de feijoada. Então, olha o problema que causa a falta de checklist em um mise en place. Então demorou 40 minutos. Um bolinho que era só fritar. Você consegue entender a importância disso que nós estamos falando da eficiência aqui dos métodos de avaliação dos colaboradores? Duas vezes já, em duas habilidades, duas siglas de checklist. E também checklist de abertura e fechamento. Eu disse, 80% do nosso resultado está na abertura da loja. Mesma coisa, se tivesse olhado que não tinha bolinho de feijoada na cozinha, tem que pegar na câmara, colocar a quantidade suficiente, descongelar, para ter a quantidade pro dia em questão. Beleza? E pontualidade na entrega dos pratos. Como eu disse, determina ali por cada tipo e se está sendo entregue. Porque não adianta você fazer a sobremesa e deixar ela morrer lá, deixar ela derreter. Então tem que chamar o garçom, tem que bater o sino, tem que ficar atento lá para garantir que ela vai chegar na mesa do cliente. Ok? Então vamos para a letra A. Então a gente falou de, revisando aqui, nós falamos sobre a capacidade técnica, agora a habilidade operacional, e a letra A de atitude e postura, que é o comportamento, a colaboração e a conduta do time. Aqui eu coloquei alguns indicadores possíveis, que é faltas e atrasos. Se a pessoa tiver falta e atraso, tem que avaliar se essa pessoa pode ser promovida ou não, qual foi o motivo, etc. Uma das coisas que é muito importante fazer, acredito que com o time inteiro, é uma mini 360, um mini feedback 360. Eu vou explicar isso mais pra frente. Isso é um insight que eu tive na hora que eu estava montando esse material e falei, caramba, isso aqui não é só para para cozinha, e para o bar, para retaguarda, mas serve para todos os setores. Vamos falar um pouco mais dele lá na frente. E adesão aos padrões de limpeza, segurança e uniformização. Então, se a pessoa é, não segue os padrões de limpeza da empresa, a pessoa vai com fedido, é, unha grande, suja, barba mal feita, enfim, essas outras coisas, uniforme mal passado, ou muitas vezes nem passado. Então você começa a colocar como critério para avaliação para se vai ser promovido ou não. M, do método chama, é o manuseio de recursos, que mede desperdícios, uso incorreto de insumos e cuidado com equipamentos. Gente, eu sei o tanto que como eu posso falar, caro quando o colaborador começa a quebrar freezer, balcão refrigerado, etc. É muito caro. Então, a gente colocar isso como método de avaliação, a gente incentiva o time a cuidar dos nossos equipamentos. Sabe aquela pessoa preguiçosa que fica escorando na, na porta do balcão refrigerado? Aquilo vai estragar. Só que muitas das vezes eles não têm essa consciência, a gente tem que mostrar para eles.
Amigo, não fique escorando nesse equipamento, porque ele vai estragar. E outra, você ganha se você não estragar esse equipamento. Porque ao invés de eu estar arrumando um balcão refrigerado, ao invés de eu estar arrumando uma churrasqueira, uma chapa, as coisas que vocês estão estragando por falta de cuidado, falta de manuseio correto, eu tenho que gastar na manutenção e não premiar vocês. Vou deixar isso bem claro para eles. É cuidar com o equipamento, é também questão de é, talheres que vai para o lixo. Gente, vamos ter cuidado com nossos insumos, com nossos utensílios. Não vamos. Nós começamos o mês com 300 garfos, agora nós estamos com 220. O que que aconteceu? Então, trazer de novo isso, a clareza para eles. Aqui, perda do setor. Então, é interessante fazer a cruza entre CMV teórico e real. Falar, pessoal, nosso CMV teórico da loja é 30%, nós estamos batendo 40%. Essa lacuna aqui tem que ficar no máximo em 32. Se passou disso, eles estão deixando de perder, de ter uma avaliação positiva na promoção de vocês, no ganho da meta de vocês. Outra coisa, custo médio por porção versus o padrão. Isso aqui eu pego muito em restaurante japonês. O sushi, o sashimi tem que ter lá 12 gramas. Aí o sushi man vai lá e corta como se tivesse feito para mãe, sabe? Coloca o sashimi com 20 gramas. Então mostrar, ó, tá tendo uma lacuna aqui. Isso aqui é dinheiro que poderia ter ido pro seu bolso e tá indo né, tá sendo desperdiçado, tá indo a mais. E o uso correto do IPI. A gente sabe que a maioria das vezes que tem corte de mão no restaurante é um colaborador a menos, na verdade, dois colaboradores a menos, geralmente, porque você tem que tirar a operação para levar até o hospital, e que poderia ter sido evitado usando uma luva de corte. O colaborador estoquista que fica lá entrando na câmara fria, entrando correndo, subindo a escada correndo, ele vai pegar uma pneumonia, vai ficar alguns dias fora porque não está usando o EPI, certo? E a última letra do Não, não, método não, não, não. Não, não. é o aprimoramento contínuo. Isso daqui, o aprimoramento contínuo, eu gosto muito porque até incentiva vocês, donos de restaurantes, a investirem em treinamento para a equipe. Vocês investem em treinamento, porque olha o que acontece. Você faz um treinamento, marca uma reunião com a equipe e aparece 80%. Fala, poxa, meu cara, o cara está descomprometido. Então, você começar a avaliar isso é uma forma de ir 100% das pessoas para a sua reunião. E um dos princípios da gestão libertária, que eu falo para vocês direto, tá todo mundo olhando para a mesma direção. Então, colocar um aprimoramento contínuo é uma forma de fazer as pessoas se comprometerem com o crescimento delas também. Colocar lá, eu coloquei aqui de possíveis indicadores. Participações ativas em reuniões e treinamentos. E eu coloquei até aqui ativas, porque não é só ir na reunião de treinamento ou uma reunião. É participar, é dar opinião. Falar, nossa, eu faço assim, eu acho que eu penso que assim é interessante. Então tem uma participação ativa, e não só ficar lá olhando com aquela cara de paisagem e por dentro tá pensando na morte da bezerra. Sugestões de melhorias, então a pessoa tem que trazer ideias para o dono. Às vezes a gente está lá na operação, está fazendo a parte estratégica, e a pessoa que está na operação ali tem ideias de como reduzir o desperdício ali. Muitas vezes ela tem ideias de prato pode estar sendo vendido no negócio, principalmente os garçons, fica ouvindo ali o que o cliente está falando. E a avaliação de evolução de técnica ao longo dos meses. Pô, cara, você sabe, você entrou aqui, você não sabe fazer nada, agora você já está fazendo algumas coisas, agora você está procurando avançar. Você está na chapa e já está pegando a churrasqueira, você está na churrasqueira e já está pegando ali um pouco da sobremesa para ajudar. Isso daqui também entra na parte de atitude, né? A gente tem aqui atrás o S de atitude, e aqui agora também o, cadê aqui? O aprimoramento contínuo. Então vamos recapitular o método, chama capacidade técnica, que é saber fazer, habilidade, que é fazer com velocidade, com agilidade, organização, ahn, postura, atitude, que é ajudar o colega, manuseio de recursos, que é não estragar os equipamentos, não jogar água. Meu Deus do céu, quantos freezer eu vejo sendo queimado, balcão refrigerado sendo queimado, por conta de lavar a cozinha, vai jogando água. Vai jogando água no motor, vai jogando água na tomada e vira uma bagunça. E também o uso da IPI.
Então aqui eu vou mandar para vocês esses slides. Não precisa copiar, mas modelar. Pegar insight disso aqui. Por fim, que eu acabei de falar, né? Aprimoramento e contínuo, que é participação nas reuniões, enfim. E agora, algumas pessoas falam, Marcelo, o que eu falei para vocês, o mini feedback 360, ele pode valer para todas as funções. O que é esse mini feedback 360? Um feedback 360 é onde todos da empresa avaliam se todos. Então a gente mede ali, muitas das vezes, o clima organizacional, é, o nível que está a liderança, enfim, a gerência, etc. E aqui a gente pode fazer o mini. E com 5, 6 perguntinhas, de 5 minutinhos, eles respondem. Então você pode pegar lá. Hoje eu vou avaliar, esse mês é mês de avaliar o Gabriel. O Gabriel já está na empresa há 10 meses, há um ano, e eu quero saber se ele pode ser um garçom 2, um cozinheiro 2, um chefe de cozinha. Tudo que a gente falou anteriormente, a gente pode acrescentar esse mini feedback. Por quê? A gente vai, inclusive, incentivar aquele colaborador a não pensar somente em si, mas também ter cooperação, ter uma boa comunicação, ter postura, ter educação. Aqui a frequência eu coloquei 2 exemplos. Interessante fazer mensal, bimestral. É importante fazer. O legal de fazer mensalmente é que você consegue dar um feedback para o seu colaborador, você não está vendo, todos os meses e acompanhar a evolução dele. Entende que eu falei no método anterior, né? Na letra A chama, na letra chama, do A da última letra. Então, até um norte na hora de dar um feedback individual para ele. Quem que responde? É um colega da praça lateral. Então, se ele está na cozinha, vou pegar alguém da cozinha ele mesmo, que está trabalhando com ele. O líder direto, tá na cozinha, é o chefe de cozinha, tá no bar, o chefe de bar, etc. E o colaborador de uma outra praça, ou até de outro turno. E quais são as perguntas que eu posso fazer para ele? Interessante, gente, que essas perguntas podem ser colocadas no Forms e você mandar. E um negocinho aqui, o formato, para ser bem objetivo, e é bem rapidinho, 5 minutinhos, como eu falei, deixa anônimo. Eles têm até mais sinceridade na hora de falar. E às vezes eles falam, eu vou falar aqui, aí o Zé vai ver que o João falou dele, que ele estava preguiçoso, e vai dar problema. Faz de forma anônima, certo? As perguntas. A resposta coloca de 1 a 5 estrelas, né? Que vai estar lá no Forms. 5 estrelas, ou carinha, ou bolinhas, enfim. E a primeira pergunta, que é colaboração. Você deixa lá específico, bem bonitinho, né? Essa pessoa tá avaliando lá o Gabriel. Gabriel Giacomelli. O Gabriel Giacomelli ajuda os outros sem precisar de ser pedido? Então ele tem atitude, ele tem colaboração. Aí a pessoa vai colocar de 1 a 5. Há uma coisa para a gente avaliar o clima e o respeito. Essa pessoa mantém um clima respeitoso sob pressão? Ou seja, na hora do vamos ver, ele continua ali respeitando as pessoas, o próximo? Terceira pergunta, para a gente avaliar a postura profissional. Chega no horário? Usa a farda corretamente? Segue os padrões de higiene? Então, pessoal, isso aqui é o líder avaliando o liderado, é o colega avaliando o colega de praça e é o outro colega de praça avaliando o outro colega de praça. Olha que bacana. Muitas vezes a gente não está vendo com nossos olhos o que essa pesquisa mostra. Então, ela vai nos dar um norte. Então, tá lá, chega no horário, usa a farda corretamente, segue os padrões de higiene. Sobre comunicação, olha que legal. Essa pessoa se comunica de forma clara, direta e respeitosa. Ou ele falta com respeito, falta com educação. Muitas pessoas, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Muitas pessoas pecam aqui. Trabalha bem, tudo, mas na hora de se comunicar é um cavalo. Imagina perder pessoas, perder colaboradores bons por conta de pessoas que estão sendo mal educadas na sua empresa. Não está se expressando, está como xingando, está tratando com gírias ou outras coisas. Aqui, pra gente avaliar postura em treta. Coloquei até postura em treta aqui, ó. Que é pra gente, postura sobre quando tem problema na empresa. Tá escrito lá. Quando acontece uma treta ou problema na empresa, essa pessoa contribui para resolver ou para piorar a situação?
Essa pergunta aqui eu colocaria peso 2 ou 3, viu? De verdade. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês conhecem a equipe de vocês, mas tem pessoas que, na hora que vê um probleminha, viram isqueiro em cima. Viram isqueiro. Mas o problema fica muito maior, que é ver a bomba estourar. Isso é ruim para o nosso ambiente de trabalho. E por fim, a última pergunta, pode colocar um comentário livre, opcional, se a pessoa quiser falar, contribuir alguma coisa com alguém. E esse é o método Chama. Você coloca isso em prática e avalia ali os comportamentos dos seus churrasqueiros, cozinheiros, é, auxiliar de cozinha, barman, enfim, sushi, sabe, qualquer forma, qualquer um que seja back. E por fim, né, a gente não pode esquecer que tem ali as observações importantes, né? Não pode trapaças, manipulação de resultados, enfim. Tudo isso poderia ter medidas administrativas, certo? Então, complementando o material, agora o material está completo, eu vou mandar no grupo e vamos para cima. Pessoal, encerrei aquela gravação.